energia a todos, amigos sinergéticos. Estamos de volta ao núcleo de debates sinergéticos sobre matriz energética, sobre questões macroeconômicas, sobre a questão política, questão estratégica do que pode ser criticado no processo de tomada de decisão do governo. Basileia III é uma série de acordos que foram feitos entre os sistemas financeiros bancários internacionais, coordenado por um grupo da Suíça, da cidade de Basileia, em que eles tentam colocar um compliance, né, uma forma de regulação, autorregulação dos bancos, e principalmente com relação aos seus ativos reais e os seus ativos fiduciários. Ou seja, os bancos terão que ter ativos reais em até 80% do seu patrimônio líquido. Isso é muito importante, porque tem tudo a ver com o que nós falamos no semestre inteiro, né, de 2021, primeiro, que é o fim da especulação civilizatória. Nós estamos num momento mundial bastante sensível e volátil. Os bancos centrais de praticamente todos os países fizeram uma investida em cima da questão de liquidez para o mercado, capitaneado principalmente pelos Estados Unidos, né, que chegou a colocar praticamente nesses 2 anos aí 28 trilhões de dólares em circulação. Obviamente que isso, se não tiver o lastro econômico, seja ele de produção ou até mesmo de ativos reais, isso vira uma bolha especulativa que pode ter resultados bastante tristes, né, para o sistema. O euro, que não fica muito atrás, também está sendo sustentado e segurado praticamente pelo banco alemão, né, o Banco Central Alemão, o Deutsche Bank, que tenta segurar o euro como uma moeda que tem algum valor sistêmico mais estruturado do que o dólar. Então, essa disputa está em curso, né? Quem vai se garantir é uma questão de tempo. A Libra, ou o Reino Unido, praticamente saiu, né, da comunidade europeia, tem o seu próprio sistema financeiro, não quer muito esquentar a cabeça com essa situação. A Suíça também não entrou no euro, então são posições separadas. O que é importante nesse cenário todo, dentro do nosso pequeno ponto de vista aqui do Brasil, né, e a preocupação do que isso pode nos afetar, é que há uma necessidade, sim, de haver um compliance, né, uma autorregulação, para que o sistema financeiro como um todo não venha a implodir por excesso de liquidez e falta de aplicabilidade. A custo zero, né, ou seja, os juros real desses ativos financeiros praticamente são negativos, tá, por conta da relação juros pagos pelos bancos e a inflação, tá? Então, tudo isso daí tem uma intrincada, vamos dizer assim, relação com a nossa vida do cotidiano. Não parece, mas o nosso petróleo está indexado dessa forma, né? Então, a gasolina sobe, ninguém sabe por quê. A carne também sobe, ninguém sabe por quê. O que tem o Fed com o aumento de preço da carne aqui no nosso açougue? Então, tudo isso são impactos macroeconômicos que afetam direto a nossa vida. O que o botijão de gás tem a ver com Deutsche Bank? Tá certo? São coisas que o cidadão comum, né, normalmente não tem acesso e tampouco uma informação suficiente ou formação suficiente para analisar essas vinculações. Então, para quem é amigo, que tem participado aqui nas nossas lives, agradeço aos 86 inscritos que têm mantido as suas audiências, né, e os visitantes esporádicos também. O que isso tem a ver com o nosso momento desse segundo semestre? Tá? Como os amigos já sabem, eu estou terminando um curso de mestrado estrito sensu na Fundação Getúlio Vargas e o meu trabalho será sobre macroeconomia. Portanto, esse semestre, provavelmente, nós vamos manter no auge do debate as questões macroeconômicas e os resultados e os impactos que tem na nossa vida do cotidiano. Certo? Como hoje foi assim só uma maneira de retomar o contato com os amigos, com o vídeo de maneira mais estruturada,
eu abro o semestre com uma pauta livre, bastante livre. Está aí nosso amigo Celso Nonato, lá de Houston. E o papo hoje é bem descontraído, só mesmo para rever os amigos e quem nos ver aí nos vídeos. Por favor, deixe o seu like, faça o seu comentário, sua crítica, porque, infelizmente, com esse estresse pós, praticamente, pandemia, né, que muitos lugares já está voltando ao normal, principalmente aqui em São Paulo, ele tem que ser reavaliado nas formas de abordagens para que a gente consiga retomar um ciclo econômico mais produtivo. O que eu quero pautar hoje, assim, rapidamente, é um assunto bastante recente que aconteceu na sexta-feira, dia 19, que é a entrada da BR Distribuidora, que agora passa para a Vibra Energia. Como o nosso assunto aqui é energia de maneira geral, o que nós vamos ter em condição de analisar nesse momento? Tá aí a página, né, não é página, é um comentário de notícias, tá? Nova identidade. A BR Distribuidora muda de nome e agora é Vibra Energia. O que vem a ser a Vibra Energia? Né? É uma pirotecnia marqueteira da Petrobras, junto com outras subsidiárias antigas da Petrobras, para maquiar o nome. Né? Vocês já devem ter percebido que essa maquiagem toda custou muito caro na bomba de gasolina. E tem lugar aí que entre R$ 7,5 e R$ 10 já custa o litro de gasolina. Então, nós temos que destacar que, realmente, a irresponsabilidade do setor energético toma proporções tremendas. Essa BR Distribuidora foi privatizada recentemente, né? Mudaram o presidente, que era da Eletrobras, o vendilhão de tudo, né? Preparou a Eletrobras para ser vendida e já pulou para a BR, que virou, né, privatizada, aí, ou pelo menos desestatizada. O que nós temos a deixar bem claro é que o setor energético continua uma esculhambação generalizada. Certo? O gás também já perdeu todas as referências, chegando aí, em alguns casos, como as notícias recentes, a R$ 130 o botijão. Isso sem falar das milícias que exploram esse tipo de comércio e também a especulação por conta do câmbio que amarra tudo isso numa cesta só, né? Numa cesta furada. Então, nós temos que, como críticos do setor energético como um todo, manter a posição. O setor elétrico, no caso da Eletrobras e as contas de energia elétrica, estão na bandeira vermelha e tarja preta. Né? São Paulo e vai por aí fora. Vários estados aqui do Sudeste estão nessa condição e, obviamente, o Brasil também está nessa condição. A grande falácia que a gente ouve é que não está chovendo. Né? Agora, é muito estranho essa questão de não estar chovendo. Chuva, pelo que eu sei, enche reservatório. Né? Há mais de 10 anos atrás, tivemos vários embates aqui dentro da Fiesp para definir o risco hídrico que o Brasil está exposto por conta da irresponsabilidade de pendurar tudo na matriz hídrica brasileira. Eu sou vamos dizer assim, bastante crítico desse posicionamento por dois motivos. Tá? E aqui vai ficar bem claro para que aqueles analistas que não sabem fechar uma conta fiquem atentos ao que está acontecendo, porque comemoram o agrobusiness. Né? Só que 70% do consumo de água doce no nosso país não está na cidade, está na irrigação. Né? Então, se está faltando água para tocar a hidrelétrica, não é por conta da falta de chuva, é por conta do excesso de irrigação que esse país aqui fez como opção para manter a sua agroindústria de exportação. A nossa safra está praticamente vendida pelos próximos 2 anos, ou seja, toda a água que chegar por qualquer tipo de chuva vai ficar parada no reservatório até que os sistemas agrobusiness vão ter que demandar essa água para manter os seus contratos de fornecimento ou contrato de risco à altura, né, dessa irresponsabilidade de um país que não sabe fazer planejamento. Então, eu quero deixar aqui bem claro, mais uma vez, hoje é só para abrir o semestre, que nós vamos continuar criticando todo esse modelo que está totalmente vencido, ultrapassado
e ainda dependendo das benesses de São Pedro. Não seria nada ruim depender de São Pedro ou mesmo de Jesus Cristo, né? Já que na política quase todos agora estão dependendo dele, né? Inclusive o mandatário mor disse que só sai de lá se Deus permitir, né? Ou se Deus tirar ele de lá. Quem sabe isso aconteça, né? Porque Deus é bastante justo e dará o devido atendimento à nação e o clamor da nação brasileira. Porque a esculhambação está tomando um porte de altíssimo risco para as nossas civilizações urbanas. Como fizemos no final do semestre passado, ou melhor, no segundo semestre do ano passado, né? A sustentabilidade ambiental urbana, que é muito mais importante do que o matinho lá na Amazônia ou o ribeirãozinho lá no interior de Minas Gerais, por conta de que aqui, se nós ficarmos 2 dias sem água ou sem energia, que vai dar na mesma, o desastre será do mesmo tamanho. Então, nós vamos também começar uma pré-avaliação sistêmica das questões políticas. E agora, pelo que está tudo mostrado aí na mídia digital, principalmente, teremos aí no dia 7 de setembro uma balbúrdia, né? Um momento bastante indefinido, esquisito, triste, porque o TSE, que teria a obrigação de multar todos aqueles que já estão fazendo campanha pré-eleitoral, mesmo travestida de passeata, motociata ou de qualquer outro tipo de aglomeração irresponsável de pessoas, parece que vai ter mais uma aqui no dia 7 de setembro. Na Paulista, Brasília já tem um movimento também. Então, o TSE deveria tomar uma posição bastante contundente quanto a isso, para realmente caçar, literalmente, essas pré-candidaturas antecipadas e sem responsabilidade. Uma delas, inclusive, sem partido. Então, é o tipo vamos dizer assim, do descaso para com a legislação vigente. Cria uma situação de crise institucional puramente para fazer cortina de fumaça em cima dos reais e problemáticos problemas brasileiros que tramitam normalmente no setor de macroeconomia dentro do Congresso. Ou seja, é o que foi dito em maio do ano passado, né? Enquanto um faz o papel de chama a atenção de todo mundo, o outro vem e faz a boiada passar em frente. Então, fica aqui o nosso alerta. Nós não vamos aprofundar, eu, pelo menos, não vou aprofundar. O Celso Nonato aí está com liberdade total para colocar o ponto de vista, como sempre foi. O núcleo sinergético continua na busca de soluções, não vai ser pautado por nenhum agente do governo para que a gente fique perdendo tempo aqui com conversa mole, conversa descabida, até de assunto passivo, né, pacificado pelo Congresso e pelo TSE com relação a questões de urna eletrônica. Então, para não estimular a esculhambação generalizada das instituições, nós vamos dar um passo atrás e dizer o seguinte: nós aqui estamos trabalhando pelo futuro do país, pela reconstrução do desmanche via Covid, né, ou coisa parecida, que é o lockout, e, para quem não sabe, o lockout ainda é uma opressão do setor produtivo sobre o setor trabalhador. Então, isso está explícito, muito claro, só não entende quem não entende realmente nada de macroeconomia para saber que nós estamos sendo subjugados por uma investida em âmbito mundial, não é local, não, âmbito mundial, a ficar falando só das questões biológicas. E ninguém fala mais dos problemas financeiros, ninguém fala, né, da falta de capacidade produtiva do país ou dos países, né? Os Estados Unidos, por exemplo, chegou a um ponto de importar um container cheio e ter que exportar 3 containers vazios. Isso é uma questão muito séria na balança de pagamentos e principalmente pela manutenção do dólar. Mas são flashes de instigação à reflexão do que está acontecendo no mundo, né? As questões aí, inclusive políticas do Oriente Médio, de novo aquela lambança, né, por conta aí da saída dos Estados Unidos lá do Afeganistão, e aí está aí o mundo todo agora discutindo uma tribo que tomou conta daquilo, infernizando a cabeça do mundo todo por causa de mais um probleminha fora do nosso escopo e da nossa capacidade de solução. Então, é tudo jogo de cena para você ficar preocupado e cheio de informação, mas não tem capacidade alguma de tomar decisão que resolva o problema.
o núcleo sinergético não vai se perder nesse emaranhado de informação inútil, tá certo? Que sempre existiu na humanidade e não é agora que ela vai deixar de existir. Ou seja, guerras sempre houve lá no Oriente Médio, os índios aqui do Brasil há 2.000 anos atrás, 1.500 anos atrás, ninguém nunca tomou conhecimento disso e por isso eles estão aí até hoje. Tá certo? Então, agora com o WhatsApp, a gente ouve besteira de tudo quanto é porte, de tudo quanto é origem, né? O YouTube também. É uma coisa assim vergonhosa o nível intelectual e, vamos dizer assim, até mesmo de respeito pela inteligência do próximo. Tá? É muito triste ver um país de certos níveis de grupos de debate falar cada besteira que é inacreditável. Tá? Nós aqui não vamos entrar nesses debates de porta de cadeia e tampouco de botequim para ficar discutindo coisa que não tem condições de resolver. Então, fica aqui a minha abertura do semestre. Desculpe se parece um pouco pessimista, mas não é, muito pelo contrário, vamos continuar na linha do núcleo sinergético, uma sinergia de fatores de produção, geração de emprego, capacidade de resolver o problema do local, aqui no bairro, como é que está o meu vizinho, como é que está a minha quadra, o meu quarteirão, e levar soluções para praticamente erradicar a miséria que tomou conta de São Paulo. Eu tive o desprazer de andar no centro de São Paulo esses últimos dias, né, vários assuntos sendo tratados, e aquilo virou um acampamento de miséria inacreditável, irresponsável, né, pelos agentes públicos que estão envolvidos nessa questão de manutenção da vida ou da sustentabilidade urbana a qual nós nos referimos no ano passado. Então, o assunto está ficando muito sério, a retomada dos movimentos de negócios tem que se acelerar e temos pouco prazo para resolver tudo isso. O primeiro prazo é que vence em outubro, com relação à definição das questões políticas de candidatura. Tá? Vamos ter muito problema, sim, até lá, porque muita gente vai tentar de tudo aí para se posicionar e nós temos que, aqui no Núcleo Sinergético, pautar a decência e a licitude do processo eleitoral. Tá? Temos que tratar disso com muita seriedade. Votar voto de cabresto, voto no papel e depois inventar outras coisas aí é quem não respeita a Constituição, não respeita a lei eleitoral, como não está respeitando desde 2014, quando logo começou uma campanha viajando pelo Brasil. Então, daqui para frente, o assunto será nesse nível de crítica ao desrespeito à Constituição, desrespeito às leis que mantêm um pouco de civilidade nesse país que está sendo jogado às traças, ou pior ainda, né? Está sendo jogado para um conflito de cidadãos que deveriam estar zelando para ganhar o seu próprio ganha-pão e não caindo na falácia de besterol de quem é comunista, quem é de direita. Eu não conheço ninguém do funcionalismo público de direita, porque se fosse de direita, contas iria para iniciativa privada. Como eu estou na iniciativa privada, pelo bem e pelo mal, desde os 18 anos de idade. Então, ficar falando que o punhado de funcionário público, tá certo? Que passou muito tempo dentro de quartéis, vamos ser bem claro, tá? São elementos de direito. E o pior ainda é a definição da direita liberal conservadora. Tá? Isso é uma coisa assim absurda, né? Um paradoxo total. Liberal conservador. Né? Liberal na economia e conservador nos costumes. Tá? Olha, gente, faça uma reflexão né? Até questão semântica, para depois você entrar em certos tipos de discussão. Certo? Tem um deputado aí, que eu não vou citar nome, porque aqui nós não estamos aqui para criar problema direto com ninguém, é só uma questão de ideologia. Nós batemos nas ideias e não nas pessoas. Não vamos xingar nunca ninguém aqui de FDP, tá certo? Nunca vamos chamar outros aí de vampiro e vai por aí afora, tá certo? Porque nós respeitamos. Até o contraditório. O pior dos contraditórios nós vamos respeitar. Nós não temos aqui que ficar xingando, não. Tem que debater no nível da ideia, das propostas.
os problemas de cada um que arque com as consequências dos seus pontos de vista. Agora, ficar institucionalmente xingando um ou outro, nós não vamos aceitar em hipótese nenhuma. Então, vamos voltar aí à questão de propostas de solução. Tem muita coisa em pauta, muita proposta realmente estruturante para a questão empresarial, que talvez seja o maior e mais importante assunto das nossas pautas até o final do ano. Então, eu fico por aqui, vou passar a palavra para o Nonato, que está lá em Houston, e ele tem liberdade total, até não concordar com nada do que eu falei, mas a palavra está com ele. Obrigado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Castelo, também, que eu vi que o Castelo chegou. Professor Castelo, bem-vindo. Paulo, que muito bem pontuado aí a sua colocação de abertura do nosso semestre do Sinergético. Eu, por minha vez, que agora cabe, né, de falar, eu vou dedicar esse momento ao atual momento que está no Brasil, tá bom? O mundo sempre foi dinâmico, então eu não quero me posicionar junto ao mundo, quero me posicionar mais agora junto ao Brasil. Tenho visto, tenho lido, tenho observado, né, toda uma movimentação dentro do nosso país de alinhamento de ideias que se contrapõem até aos princípios legais da nação. Não quero discutir isso, mas eu vejo que o brasileiro, em geral, ainda precisa buscar informações mais corretas, como bem pontuou você. O brasileiro não pode se deixar levar por qualquer conversa, por qualquer palavra. Tem que procurar, tem que pesquisar a verdade da coisa. Eu tenho o Brasil como uma república federativa, né, de um regime presidencialista republicano. Então, a maior autoridade brasileira na nossa política é o presidente da República. Não consta na nossa Constituição outro poder ser maior que o presidente. O presidente foi eleito diretamente pelo voto popular, diretamente pelos brasileiros. Ele é a maior autoridade da nação. Com isso, a nação brasileira, através de suas leis e sua Constituição, coloca à disposição da presidência ou do presidente todo um arcabouço pronto para que ele use para bem administrar a nação. É isso que eu vejo. Os outros poderes eles são apenas constituídos dentro da Constituição para um apoio à administração da República. O Congresso Nacional ele é uma colcha de retalhos. Tem deputados aí que eu não votei e não votarei nunca. Por quê? Porque não faz parte do meu domicílio eleitoral. Então, ele não poderá entrar na cadeia de comando. Ele tem que se resumir somente nas pautas aonde os assuntos se dedicam para ser debatidos e ser promulgados ou não. Eu vejo, por exemplo, uma cadeia de comando falha dentro do nosso sistema político. Nós temos o presidente da República e temos o vice-presidente da República. Ponto, e acabou. Não tem mais outra pessoa para assumir a nação. Na nossa Constituição, permite que o presidente da Câmara assuma, na ausência do presidente e do vice-presidente. E assim sucessivamente se vai para o presidente do Congresso e depois para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Daí depois não tem mais a subdivisão. Essas subdivisões têm que acabar. A meu ver, tem que haver uma reforma constitucional aí. O povo votou num presidente e num vice-presidente. O povo não votou em presidente de Congresso, ou presidente de Câmara ou presidente de Supremo Tribunal Federal. As suas atribuições são legais, bem certo? Porém, não foi para esse princípio. Né? Não vejo por que essa cadeia de comando ficar sendo instigada eternamente junto ao presidente da República, com pedido de impeachment, pedido disso, pedido daquilo. Não sou contra o impeachment, não. Eu sou a favor do impeachment. A pessoa que não está obedecendo à Constituição deve ser impeachmentada sim. O povo brasileiro não tem que arcar e nem pagar todo esse desmando que uma nação pode ter, por causa de uma ou um grupo de pessoas. Não pode, isso tem que acabar. Essa reforma tem que ser feita de caráter de urgência. Espero que o atual presidente
paute isso para que já o próximo presidente não tenha mais essa dor de cabeça, né? De estar administrando a nação, mas tem que estar de olho no seu vice, tem que estar de olho no presidente da Câmara, porque ele quer ser presidente também, ele quer te derrubar, ele quer isso, quer aquilo outro. Ora, se você quer ser presidente, candidate-se à presidência da República. O voto no Brasil é livre, entende? Derrubaremos esses donos de partidos, tem que acabar também os donos do partido. Não, o partido tem que ser sufragado pelos seus filiados para a escolha dos seus candidatos. Isso tem que ser feito no Brasil todo, inclusive. E localmente para aqueles lugares que onde se subdivide a política nacional, entendeu? Eu vejo dessa forma. Por isso, essa balbúrdia toda na nação, entendeu? Que vem acontecendo, né? E isso tem que acabar. O presidente da República, para mim, legalmente, ele é a maior autoridade constituída da nação. Ele pode, sim, intervir em qualquer situação que a nação necessite. Não há a menor dúvida disso. Para mim, não há a menor dúvida, entendeu? Não se pode ficar essa balbúrdia, né, com ofensas, com degradação da nossa Constituição, com desrespeito à própria cidadania, entendeu? A Constituição tem hora que é desrespeitada pelas próprias forças públicas. Lá está escrito bem grande, o brasileiro pode fazer protesto, desde que seja pacífico. Então, não vejo por que os comandantes de polícia estão tomando chá para ficar calminho, porque ficou nervoso que vai ter uma passeata. Ele não tem que fazer nada disso, ele tem que recolher a polícia no canto dele e pronto. Se houver desrespeito à ordem pública, sim, aí ele sai para colocar ordem. Não é para bater em ninguém, roubar ninguém, prender ninguém, não, dar tiro em ninguém, para colocar ordem. É até onde vai o limite da polícia, colocar ordem, entendeu? Até agora, ainda não se tem direito de abate do Brasil. Um dia pode se ter, porque até eu também sou a favor da pena de morte. E quando eu falo pena de morte, está incluído todo mundo está incluído desse jargão. Cometeu o erro fatal que requer essa pena, que seja executado, seja ele quem for. A pena de morte não vai separar ninguém. Eu sou a favor. Por isso que nós temos uma legislação também que nos gera preocupação. Eu não vejo essa euforia para o dia 7 de setembro. 7 de setembro é uma data nacional, como temos nós, o mundo todo tem sua data nacional, né? E pronto, é uma data de comemoração e não de protesto. Não se protesta no Dia Nacional, não. Entendeu? É um dia de comemoração, repito de novo, para que eles vão à rua comemorar a sua independência, o seu país, a sua ordem jurídica, sua ordem constitucional. Entendeu? E as forças que movem essa nação, sejam elas civis ou militares, têm que dar suporte para que isso aconteça, e não criar situações de balbúrdia, de baderna, achando que vai derrubar o presidente, achando que vai derrubar o ministro do Supremo, não tem nada disso. Ministro do Supremo, ele tem um fórum exato para ser julgado, que é o Senado Federal. O Senado Federal é que julga os ministros da Corte Suprema. Se o Senado não está julgando, a culpa é do Senado e dos senadores que estão colocados lá. Isso sim. Agora, movimentar povo, gente, fazer todo esse aparato, para quê? Não. O Brasil tem uma ordem jurídica legal funcionando, e isso é que tem que ser preservado. Eu continuo a afirmar, como Sinergético, nós temos soluções, nós temos e vamos aplicar. O Sinergético está preparando sua chapa para 2022. Não caio mais em conversa fiada de gente lhe prometendo coisas que não vão cumprir nunca, principalmente de pessoas já condenadas. Tá? Não acreditem, condenado é condenado. Acabou-se o seu direito até de participar de um plebiscito ou de uma eleição a nível nacional. Este é o nosso princípio de legalidade que funciona no Brasil. Não foi eu que escrevi, foi a Casa do Congresso, junto com o povo brasileiro. Está escrito lá, é só ler e fazer valer, mais nada. E a nação terá que voltar ao seu curso normal, como toda nação é, com seus problemas, com seus desafios, com suas propostas, com seus planos. E até mesmo com governos bons e governos ruins, que isso também faz parte da má escolha do eleitorado. Por isso, eu peço
aos brasileiros, peço aos sinergéticos que vejam o que está acontecendo. Situações que não estão no nosso controle, como a pandemia, como outros problemas fora do Brasil, né, como essa invasão no Afeganistão pelo Talibã, na retirada das tropas americanas. O que nós podemos fazer? Nada. O que nós podemos opinar? Nada. Não vai mudar absolutamente nada do que foi feito, do que está feito lá. Pronto. Nossa nação, sim, é que nós temos que cuidar da nossa nação. Não permitir que influências externas venham querer implantar uma ordem que não faz parte da ordem nacional brasileira. Isso sim que nós temos que ficar aí alerta. Entende? A Carta da Nação é dada pelo brasileiro, porque isso está escrito no artigo 1º de nossa Constituição. Todo poder emana do povo. Se o povo quer o impeachment do Supremo Tribunal Federal, que o Senado Federal o faça, e rápido. É assim que tem que ser feito. E não esperar movimentações, esperar essa balbúrdia, essas coisas que não levam a lugar nenhum. Não levam nem a retirada dos ministros das cortes, não levam nem a retirada do presidente, só leva a uma bagunça, a uma economia esfrangalhada e sem perspectiva ainda de qualquer planejamento. Eu coloco à minha disposição aqui, eu me coloco à disposição, como já coloquei várias vezes, para a gente formar essa chapa e levar para frente e tentar disputar a eleição no voto. É assim que vai ser feito. É assim que vai ser feito. Vai ter eleição, sim, e será fiscalizada pelas forças federais, como devem ser. Cada voto de brasileiro será respeitado na urna. E aquele que tiver a maioria de votos, esse levará a presidência da República. E a nossa chapa vai estar presente nessa concorrência. Isso é democracia. Tá bom? Fico muito satisfeito também em saber que os brasileiros estão acompanhando toda essa movimentação e já estão cansados dessa pandemia, já estão cansados desse desemprego, estão cansados de soluções que nunca vêm, que nunca chegam. Isso eu também tenho observado que os brasileiros têm reagido bem para poder a gente buscar a solução, trazer a comida na mesa, trazer o emprego, trazer o salário de volta, trazer o desenvolvimento do país. Nós temos um país de costa, de 9 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos um país praticamente continental. Nós temos robustez para planejar muita coisa. Isto os brasileiros devem ficar conscientes. Não vai ser uma meia dúzia de gato pingado, terrorista ou esquerdista de cadeia, que já deveriam estar na cadeia há muito tempo, que vão bagunçar nosso coleto. Eu fico por aqui. Obrigado ao Castelo, obrigado ao Paulo e sinergia. Isso é Brasil. Valeu, Nonato. Deixa só fazer duas considerações aí. Castelo, só um minutinho, por favor, porque o Nonato está com sangue quente aí. Que bom, né? A gente precisa realmente tocar na ferida e com sangue quente. Faca nos dentes, como dizem, né? Sangue nos olhos dos empresários, tá? Então é isso mesmo, Nonato. Só que tem duas coisas que realmente eu preciso destacar, que é fundamental. Primeiro, a questão constitucional, tá? A nossa Constituição tinha por obrigação dos constituintes que não deveriam ser eleitos para deputados, né, e sim para serem constituintes, eles previam nos próximos 5 anos, pós 88, fazer uma revisão. E essa revisão nunca foi feita. Tá? Então, essa revisão constitucional deixou muita como se diz, né, fiapo pelo meio do caminho e realmente dá muita margem de discussão. O segundo ponto constitucional que eu acho que é importante, que todo o poder emana do povo, só que através dos seus representantes. Isso está na Constituição, e não uma democracia direta. Porque esses caras, vou falar esses caras porque não merecem respeito por conta do nível como eles colocam as coisas nas suas lives na internet. Tá? Eles dizem que vão fazer uma democracia direta porque o povo que manda, que o povo é que faz. O povo não manda diretamente, é através de seus representantes. Quando o povo assume o poder, normalmente ele está liderado por algum oportunista que pode ser de esquerda ou de direita. Então, ele não necessariamente ele vai ser
vamos dizer assim, o líder de uma nova mentalidade supra-humana de controle do seu próximo. Tá? Toda a Constituição já é, por si só, uma delimitadora de direitos e deveres. Ela não é para fazer todo mundo feliz. Ela só diz o seguinte: você vai até aqui e o seu parceiro vai até aqui. E você não pode passar desses limites. Tem um, né, mega e grande político do nosso país que acha que só existem 4 linhas, né, na Constituição, né? Tipo fazendo um cercadinho, né? Que ele trabalha dentro dessas 4 linhas, tá? Eu acho que a nossa Constituição tem muito mais linhas do que 4 linhas, tá? E não só falando algumas coisas sobre quem vai tomar o poder ou quem é o órgão moderador. Numa república não existe órgão moderador. Né? Nós herdamos alguma coisa, né, dos saudosos que acham que da monarquia deveria ter vindo o órgão moderador. E nós não temos órgão moderador em nenhum item da Constituição, pelo menos que eu saiba, a não ser que tenham feito outra Constituição de ontem para hoje, porque, do contrário, não existe órgão moderador. Existe, sim, os 3 poderes. Você falou que o presidente do Executivo seria o mandatário maior. Não, ele tem algumas atribuições que ele tem como privilégio, tá? Por ser eleito, os demais não são eleitos, tem como privilégio o poder decidir, mas os outros 2 fazem em contrabalanço, tá? Eles fazem um papel de, vamos dizer assim, moderação entre os poderes. Então, eu não estou dando aula de constitucionalidade aqui, não, mas a gente tem que lembrar que a coisa, vamos dizer assim, é muito séria para ser tratada entre 4 linhas. Vamos simplificar. Tá certo? Ou pior ainda, né? Que é um artigo 142 aí que todo mundo acha que salvaria a pátria. Mas isso ficará para os próximos meses aí para a gente debater. Tá bom? Se quiser dar o repique depois, a gente volta. Castelo, pode falar? Está com a palavra. Tá bom, então. Paz e graça a todos, os amigos. Que bom reencontrá-los, né? Passamos aí no semestre. A curva da pandemia cedeu um pouco e está trazendo de volta a possibilidade da quase normalidade da mobilidade humana. Ainda falta muita coisa a ser reposicionada. Nosso país, a nossa sociedade está com uma característica atípica, que é o ódio, a agonia, a intolerância, né? a falta de tranquilidade para resolucionar os problemas que ora se apresentam. Aí o Paulo falou com muita propriedade, com todo respeito ao Nonato, né? O presidente da República ele tem as suas atribuições, mas, na verdade, o poder emana do povo e, em nome dele, será exercido através de representantes isto é, diretamente. O povo se manifesta e exige dos seus representantes ações que forem consideradas massivamente debatidas no sistema organizacional para que as coisas tomem o rumo. É verdade que o Paulo falou, né, que a Constituição nunca sofreu uma revisão a despeito do tempo ter passado e requerer novas ações. Até o nosso texto bíblico diz que para formatar, reavaliar as coisas e colocar novamente novos pontos sinergéticos tem essa propriedade, porque nada fica de fora da sinergia. A dinâmica funcionar perfeitamente, tudo tem que estar nos seus devidos parâmetros. Né? A gente que conhece de energia sabe que as coisas precisam estar cada um no seu nível de navegabilidade, na dinâmica de tudo que acontece. A nossa cidade, a nossa sociedade está num momento atípico, ela precisa se harmonizar a partir do próprio Estado constituído. Há uma certa há um certo desconforto dos agentes públicos que foram colocados no poder, né? Um certo desconforto porque esses agentes têm estado o tempo todo ou acusando, se defendendo, processando, criando novos vetores, e eu fico enquanto cidadão. E como é que funciona o país?
A sociedade está aí sem emprego, né, sem a devida atenção, a mobilidade foi duramente afetada por esse vetor pandêmico e a mobilidade ainda não foi reconstruída e as pessoas não têm como promover dinâmica laboral se não andar. Então, nós estamos num momento realmente crucial. Nós estamos vendo, eu compartilhei hoje com o Paulo, a questão da água, né, a questão do que mantém a vida no planeta, literalmente é o H2O, e nós estamos com um nível de 35% de perda nos últimos pouquíssimos tempos. Nós participamos do Fórum Mundial da Água em 2018 e já prevíamos essa perspectiva e foi tudo pontuado. O Paulo estava lá com o stand dizendo como é que se faz, como é que se alcança a resolutividade para os problemas e nós estamos ainda hoje contestando. Posso falar aí, Paulo? Fica à vontade. Você lembrou muito bem, Castelo, muito bem mesmo. E eu agradeço e peço, só para fazer uma intercessão, você falou que foi em 2018, no Fórum da Água, que eu levantei a questão, né? Mas eu vou pautar, talvez, para a próxima reunião, um evento que houve em 2007, dentro da ADESG, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, aqui em São Paulo, que eu levei toda uma expectativa hídrica sazonal por conta de chuva, não chuva, né, durante o ano, e já tinha uma tendência de colapso em 2007, novembro de 2007. Eu fiz essa palestra, né, dentro da DESG e repercutiu de uma forma boa que eu estou aqui, né, depois de passar todo esse tempo, né, quase 14 anos inteiro, fui convidado para ir para a DESG, para a ESG, e assim eu fui pavimentando todo um conhecimento e um relacionamento de altíssima importância estratégica que precisa ser relembrado. E você fez muito bem relembrar 2018, e eu vou relembrar 2007, novembro de 2007, numa primeira e importante abordagem da nossa live já mais sistematizada. Muito obrigado aí pela intervenção. Ok. É que, na verdade, tanto o que você relembrou aí de 2007 quanto o evento de 2018 apontavam para essa realidade de hoje. Isso não é surpresa para quem vive no sistema, né? Para quem vive vivenciando e estudando toda essa questão sinergética. A gente sabia. E o problema é sério, mas muito sério, né? A gente observa aí, eu postei para o Paulo, né? Postei para o Nonato, né? Os gráficos, né? As notícias aí da escassez hídrica. Nós estamos com um índice baixíssimo de potencial hídrico, de reserva de geração de energia, mas não é a questão da energia que a gente encontra a alternativa de solução. O problema é a questão do alimento. O Brasil está com problema de alimento, né? O Brasil usa as commodities para exportar alimento e falta estoque. Está faltando estoque de toda ordem, inclusive estoque de seriedade, está faltando estoque de seriedade, está faltando estoque de prudência, de serenidade, de inteligência, está faltando essas coisas. Eu fico grato, né, por essa abordagem, né, poder, Paulo, corroborar aí também com o nosso pensamento e dizer que a gente está aqui unindo esforços para vislumbrar a perspectiva da gente dar alguma contribuição resolutiva para que a gente mude um pouco esse quadro tão crítico e tão preocupante para novas gerações. Então, um grande abraço a todos. Tá? Feliz por participar e vamos continuar aí. Castelo, muito obrigado aí pela sua lembrança, comentário, reavivando o debate, tá? E nós que temos aí um sangue mais científico, né, em termos de tratativa das questões ambientais e até mesmo da engenharia como um todo, temos que ter essa visão de futuro, de risco, de questões sistêmicas. Nós estamos num país, né, aí, quase 9 milhões de quilômetros quadrados, e ele é pluricultural, né? Pluriambiental, ele é tudo pluri, não tem nada aqui que se repete no Brasil inteiro, é certo? Então, é uma questão de sintonia de propostas e não uma questão de quem está certo ou dono da razão. Porque o que acontece no Rio Grande do Sul não necessariamente acontece em Minas e muito menos
no árido, né? Porque agora está virando, o sertão está virando árido, né? Não é mais semiárido, né? Então, tudo isso daí tem que ter uma dinâmica, agora mais do que nunca, por conta da velocidade da coleta de dados e da resposta que os agentes precisam dar, muito rápida. Tá? A urbanização no Brasil já passou de 82% da população. Tá? Você não pode ficar com 18% vamos dizer assim, da produção agroindustrial consumindo 70% da água nacional e depois ainda ter um ministro da infraestrutura construindo estrada e fazendo ponte para vazar com tudo isso para o exterior, porque passa direto por São Paulo, passa direto pelos portos e vai embora. E depois nós pagamos o preço da exportação disso tudo. Não sou contra negócios agrobusiness, não. Eu acho que tem que ter com responsabilidade. Não é um contador de meia tigela ficar fazendo um planejamento econômico para fazer saldo de caixa e depois dizer que nós tivemos um superávit, até mesmo no balanço de pagamentos, junto com o superávit fiscal, por conta de um setor que não representa nem 5% da nossa população economicamente ativa. Tá? Quer dizer, contabilmente, a coisa ficaria muito bonitinha. Né? É como diz, né? Em administração a gente aprende muito uma máxima que é importantíssima para encerrar. Você quer provar algum absurdo, basta botar na estatística. Escolhe a estatística. Né? Então, você pega o camarada, põe metade do corpo dele no forno e a outra metade na geladeira. Na média, ele vai estar lá com 26 graus centígrados. Está entendendo? Então, isso é o que nós não podemos cometer no Brasil. Fazer pela média. Tá certo? O camarada está morrendo queimado dentro do forno e congelado do outro lado, e na média ele está 26, 27, 30 graus centígrados. Quer dizer, é o tipo do planejamento que, com todo respeito, existe uma diferença entre os puramente matemáticos e os administradores. Tá? Administrador trabalha com gente, resultados e tem que resolver o fluxo de caixa na semana ou no mês seguinte. Não fica fazendo planejamento para ganhar prêmio Nobel daqui a 30, 40 anos, que no final das contas não vai funcionar também. Porque o planejamento tem que ser hoje inteligência artificial. Entra com os dados de manhã, à tarde você já tem que ter uma solução para correr contra o fluxo natural do desastre. Porque toda estrutura, qualquer sistema, ele tende a se degradar, ele tende a dissociação, ele não é naturalmente constituído. Até mesmo a Constituição, como o Nonato falou agora há pouco, até mesmo a Constituição ela tem, ao longo do tempo, uma capacidade de se perdendo nos seus objetivos originários. Ainda mais uma questão contábil de comida, de beber água, de dia a dia, de locomoção, mudou o sistema de comunicação. Você imagina cobrir toda essa preocupação em cima de uma rígida contabilidade que não cabe mais. Tá certo? O mundo, eu vou voltar no mundo porque nós estamos integrados, nossa economia não passa de 2 ou 3% do PIB mundial, apesar de muitos considerarem que nós somos o 11º, já caiu aí, está meio fora de pauta. Então, sem estender muito, eu quero deixar aqui o grande abraço, a retomada, o Castelo, o Nonato, desse nosso momento bastante polêmico em termos de debate. Não somos pautados, né? Nós não preparamos o assunto, cada um tem a liberdade total, até mesmo de não concordar com o outro. Então, eu quero convidar a todos que venham nas próximas, vamos voltar a mandar os convites. Tá? Vejam o vídeo do Basileia 3, que foi colocado em 27 de junho, que é a finalização do fim da especulação civilizatória. Procurem entender o que significa banco nutelastro para garantir seus depósitos e assim por diante, para a gente entrar nesse semestre. Eu vou dar sugestão aqui, depois a gente em off pode corroborar ou simplesmente mudar o rumo, que é debater economicamente para um projeto de governo, para um projeto de resgate do Brasil, para entrar no trilho econômico sustentável
e melhor do que o sustentável, o sinergético. Tem que entender que a nova economia ela é sinergética. Não é mais a sustentável, porque a sustentável não se sustenta. Simples assim. Você não pode fazer uma coisa que não se sustenta. Tá? E aí eu digo, sem medo de errar, e durante os próximos meses a gente receberá os convidados que queiram debater franca e abertamente que o capitalismo realmente venceu, está totalmente desestruturado, né, em termos financistas. No caso do mercado internacional, isso é prova viva do que está acontecendo. Temos que deixar esse alerta, nós somos pais de família, nós temos que alertar os nossos filhos e netos de que o mundo é de gente séria, não é de palhaçada. Isso tem que ficar muito claro no sinergético. Não dá para brincar com a sobrevivência do próximo ou a sua própria sobrevivência. Eu ponho a do próximo em primeiro lugar do que a própria sobrevivência. Tá? Porque alguém pode ser irresponsável com o próprio corpo, não está nem aí, deixa, vai morrer mesmo, a terra vai comer, tchau e benção. Né? Agora, para com o próximo, ele não pode impor nada ao próximo que prejudique a vida, né, sadia de qualquer um de nós. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, Sinergéticos, mais uma vez. Se alguém quiser mais dar um alô, eu estou aberto aí. Eu quero só agradecer a Paulo, ao Castelo, que agora vamos entrar no novo semestre e vamos entrar com muita força, muita garra, com muita proposta. E lembrando sempre nossos ouvintes, colabore com a gente, ouça, participe, dê sua opinião, nos apoie. Está aí, nós já estamos tentando montar uma chapa para enfrentar 2022, apesar de todas as situações aí estar se apresentando, mas nós não podemos perder a esperança. Eu não vou desistir do Brasil. Sou brasileiro, 100% brasileiro. Não vou desistir nunca. Eu vou com o meu país até o fim. Um abraço a todos.